2017, questão 147, prova amarela. A imagem apresentada na figura é uma cópia em preto e branco da tela quadrada intitulada O Peixe, de Marcos Pinto, que foi colocada em uma parede para exposição e fixada nos pontos A e B. Por um problema na fixação de um dos pontos, a tela se desprendeu, girando rente à parede. Após o giro, ela ficou posicionada como ilustrado na figura, formando um ângulo de 45 graus com a linha do horizonte. Para recolocar a tela na sua posição original, deve-se girá-la rente à parede no menor ângulo possível, inferior a 360 graus. A forma de recolocar a tela na posição original, obedecendo ao que foi estabelecido, é girando em um ângulo D. Então vamos lá. Primeira coisa que você faz quando você pega uma questão de matemática do Enem é identificar qual a pergunta ele está fazendo, que informação que ele quer. Que informação ele te pede aqui? Ele quer o menor ângulo possível, inferior a 360 graus, para que esse quadro volte a ficar nessa posição. Ele quer saber quantos graus a gente vai ter que girar para que gire a menor quantidade de graus possíveis. Ok? Identificou o que ele quer. Ele quer o menor ângulo possível para ele poder girar e voltar para a posição original dele. Identificado a pergunta, vamos voltar para o texto e ver que informações que ele dá. Primeiro, ele fala que a tela é quadrada, ou seja, que todos os vértices medem 90 graus, que é um ângulo reto. Ok? E ele fala que após esse giro, após o deslocamento do quadro, ele faz que após esse deslocamento do quadro, ele faz 45 graus com a linha do horizonte. A linha do horizonte nada mais é do que uma linha horizontal, ok? Uma linha horizontal que passa por B. Então, na figura original, a linha do horizonte estaria aqui. Esse lado que faz 45 graus com a linha do horizonte é a frente do peixe, certo? É a frente do quadro. Que na figura original seria esse lado aqui. Correto? Vou fazer retinho. Esse lado aqui. Então, o que a gente tem que descobrir? A gente tem que descobrir quantos graus a gente vai ter que girar esse quadro, de modo que esse lado faça 90 graus com a linha do horizonte. A gente pode girar ele em dois sentidos, certo? A gente pode girar ele nesse sentido, ou a gente pode girar ele nesse sentido. Se a gente girar ele nesse sentido, vou chamar de sentido 1. Se a gente girar ele no sentido 1, a gente vai estar girando ele com 45 graus mais 90, certo? 45 graus mais 90 graus. Isso dá 135 graus. Se a gente girar no sentido 2, a gente vai estar girando nessa quantidade de ângulo aqui. Essa quantidade de ângulo aqui, ok? Isso seria quanto? Seria 360 menos 135, ok? Então vamos lá. A gente pode girar ou 135 na direção 1, ou 360 menos 135.
que é igual a 225 graus. Ok, a gente tem essas duas soluções. Porém, o que ele pede? O menor ângulo possível. 135 é menor que 225, ok? Por isso, temos que a resposta dessa questão é a letra B, 135 graus. Enem 2017, questão 153, prova amarela. Num dia de tempestade, a alteração da profundidade de um rio num determinado local foi registrada durante um período de 4 horas. Os resultados estão indicados no gráfico de linhas. Nele, a profundidade H, registrada às 13 horas, não foi anotada. E, a partir de H, cada unidade sobre o eixo vertical representa 1 metro. Foi informado que entre 15 e 16 horas, a profundidade do rio diminuiu em 10%. Às 16 horas, qual é a profundidade do rio em metro no local onde foram feitos os registros? Primeira coisa que você faz quando pega uma questão de matemática do Enem é identificar qual a pergunta que ele está te fazendo. A pergunta é, às 16 horas, qual é a profundidade do rio em metro no local onde foram feitos os registros? Então, o que ele quer? Ele quer a profundidade do rio às 16 horas. É essa informação que a questão quer que você descubra. Identificou a pergunta? Volta no texto e vê que informações ele te dá. As informações são: cada unidade sobre o eixo vertical representa 1 metro. Quer dizer, então, que cada espaço vertical desse representa 1 metro de profundidade. Então, daqui até aqui é 1 metro, daqui até aqui é 1 metro. Cada espaço vertical desse representa 1 metro. E a outra informação que ele te dá é: foi informado que entre 15 e 16 horas, a profundidade do rio diminuiu em 10%. Então, das 15 às 16, a profundidade diminuiu em 10%. Das 15 às 16 horas, diminuiu quantos metros? Vamos descobrir. Diminuiu um espaço, 2 espaços. Quer dizer, então, que das 15 às 16 horas, a profundidade diminuiu 2 metros. Com isso, nós temos que 2 metros, que é o que diminuiu, equivalem a 10% da profundidade do rio. Certo? Às 15 horas. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar descobrir qual é a profundidade total do rio às 15. A profundidade do rio vai ser x metros, que é o que a gente quer descobrir, que vão equivaler a 100%, que é a profundidade total. O que a gente vai fazer com essa informação que a gente tem que descobrir? Aplicar uma regra de 3, multiplicação cruzada. Dois está para 10, assim como x está para 100. Fazendo uma multiplicação cruzada, nós temos que 2 vezes 100 é igual a 10 vezes x, que é igual a 10x. 2 vezes 100 é 200. Então, 200 é igual a 10x. O 10 está multiplicando o x de um lado, então ele vai passar dividindo por outro. Então, 200 dividido por 10 é igual a x. 200 dividido por 10 é 20. 20 é igual a x. Então, quer dizer que às 15 horas, o rio tinha 20 metros de profundidade. O que ele pede na questão? Às 16 horas, com a profundidade do rio. Se a gente sabe que às 15 horas tinham 20 metros e que das 15 até as 16 diminuiu 2, então quer dizer que às 16 horas restou metros de profundidade. Então quer dizer que a resposta da questão é a letra A, 18 metros.
Enem 2017, questão 165, prova amarela. Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto, há informações dizendo que se trata de uma peça em escala 1:400 e que seu volume é de 25 centímetros cúbicos. O volume do monumento original em metro cúbico é de... Então vamos lá. Primeira coisa que você faz quando você dá uma questão de matemática do Enem é identificar que informação que o texto quer, que informação que ele pede. A informação que você tem que responder aqui embaixo. E a informação que ele quer, o volume do monumento original em metro cúbico. Essa é a pergunta que ele faz, essa é a informação que ele quer. Identificado isso, você volta para o texto e vê que informações ele te dá, para tentar te ajudar a responder essa pergunta que ele fez. Ele fala que a escala do objeto que ele comprou para o monumento real é de 1:400 e que o volume desse objeto que ele comprou é de 25 centímetros cúbicos. Vamos começar com o volume. O que é o volume? Como a gente calcula esse volume? O volume nada mais é que a multiplicação da medida da altura pela largura pela profundidade. Ou seja, esse objetozinho que ele comprou, que é a altura desse objeto, vezes a largura desse objeto, vezes a profundidade desse objeto, é igual a 25, que é o volume. Então quer dizer que a altura desse objeto, vou chamar de AO, vezes a largura desse objeto, vezes a profundidade desse objeto, é igual a 25 centímetros cúbicos. É isso que ele fala nessa primeira informação que ele te dá. Ok? Agora vamos para a segunda, que fala da escala de 1:400. O que seria essa escala de 1:400? Quer dizer que 1 centímetro do objeto representa 400 centímetros do monumento. Ou seja, que a altura do objeto vezes 400 é igual à altura do monumento, que a largura do objeto vezes 400 é igual à largura do monumento, e que a profundidade do objeto vezes 400 é igual à profundidade do monumento. É isso que ele quer dizer quando ele fala que a escala está de 1:400. Quer dizer que 1 centímetro da altura desse objeto equivale a 400 centímetros da altura desse monumento. Ok? Então são as informações que o texto te dá. Vamos voltar à pergunta que ele faz. O que ele quer? Ele quer o volume desse monumento. Ou seja, o volume do monumento vamos chamar de VM. Como a gente calcula esse VM, esse volume do monumento? O volume do monumento é igual à altura desse monumento vezes a largura desse monumento vezes a profundidade desse monumento. Ok? Aqui a gente tem que a altura do monumento é igual à altura do objeto vezes 400. Que a largura desse monumento é igual à largura do objeto vezes 400. E que a profundidade desse monumento é igual à profundidade do objeto vezes 400. Então a gente pode substituir por essa igualdade que a gente colocou ali em cima. A altura do monumento é igual à altura do objeto vezes 400, vezes a largura do monumento é igual à largura do objeto vezes 400, vezes a profundidade do monumento é igual à profundidade do objeto vezes 400. Certo? Ok. Qual a primeira informação que o texto te dá? Que a altura desse objeto vezes a largura desse objeto vezes a profundidade desse objeto é igual a 25 centímetros cúbicos. Aqui não aparece esses valores multiplicados de novo? Essa altura vezes a largura vezes essa profundidade vezes 400 vezes 400 vezes 400? A gente pode substituir essa multiplicação da altura vezes a largura vezes a profundidade por 25. Porque a gente sabe que esses três valores multiplicados vão dar 25. Então, o volume desse monumento é igual
a 25. E o que sobrou? 400 três vezes, certo? E é essa conta que a gente tem que fazer. O volume desse monumento vai ser igual a 1.600.000.000 de centímetros cúbicos. Mas ele pede a resposta em metro cúbico. Então agora o que resta para a gente fazer, para terminar essa questão, é transformar esses 1.600.000.000 de centímetros cúbicos para metros cúbicos. Como a gente faz isso? Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Quando a gente está trabalhando com uma medida, quando a gente quer converter de milímetro para centímetro, a gente faz o quê? A gente divide por 10. De centímetro para decímetro, a gente divide por 10. E de decímetro para metro, a gente também divide por 10. Porém, a gente não está trabalhando com medidas, a gente está trabalhando com centímetro cúbico, certo? Cúbico. O que isso quer dizer? Que quando você for passar de centímetro para decímetro, ao invés de você dividir por 10, você vai dividir por 10 ao cubo. Quando for passar de decímetro para metro, ao invés de dividir por 10, você vai dividir por 10 ao cubo, porque você está trabalhando com centímetro cúbico, metro cúbico. Quando você for passar de milímetro para centímetro, você vai dividir por 10 ao cubo, certo? Quanto é 10 ao cubo? 10 ao cubo é 1000. Então, quando você for passar de centímetro para decímetro, você vai dividir por 1000. E de decímetro para metro, você vai dividir por 1000. Ok? Então, vamos lá. De centímetro para decímetro, eu vou pegar 1.600.000.000 e vou dividir por 1000. Que seria o mesmo que cortar 3 zeros, certo? Corta 3 aqui, corta 3 aqui. Quer dizer então que 1.600.000.000 centímetros cúbicos é igual a 1.600.000 decímetros cúbicos. Mas só que ele não quer decímetro cúbico, ele quer em metro. E de decímetro cúbico para metro cúbico, você vai dividir por 1000 de novo. Então você vai vir e cortar mais 3 zeros. E vão te restar 1.600 metros cúbicos. Isso quer dizer que a resposta é a letra C. 1.600 metros cúbicos.